Primeiro eu vou definir essas funções, eu vou desenhar os gráficos, expressar os gráficos dessas funções e depois justificamos o nome desse tipo de funções que realmente está relacionado com as funções trigonométricas, porque de muitas maneiras tem propriedades parecidas das funções trigonométricas e também tem a relação com as funções realmente com uma hipérbole, realmente uma hipérbole equilateral. Então, veremos porque chamamos essas funções hiperbólicas. Mas essas funções ficam definidas pela uma combinação das funções exponenciais. Quais são essas funções? São funções exponenciais naturais. Então, pela essa função, nós definimos o seno hiperbólico como e elevado de x menos e elevado de menos x dividido por 2. Para expressar o gráfico dessa função, vocês podem ver, nós podemos expressar o gráfico da função e elevado a 2 dividido por e elevado de x dividido por 2, aqui, é menos 1 sobre 2 e elevado de menos de x, aqui. Então, a diferença entre eles dividido por 2 vai dar o gráfico da função do seno hiperbólica, que é esse. Então, pelo gráfico, nós podemos ver que essa função é uma função impar, ou seja, se consideramos o seno de menos de x, se consideramos o seno hiperbólico de menos de x, isto vai ser igual a menos do seno de hiperbólico de x. Só substituímos menos de x em lugar de x e obtemos e elevado de menos de x menos e elevado de x sobre 2. Então, temos uma função impar, ou seja, é simétrica em relação à origem. O domínio é a imagem dessa função é todos os números reais. Imagem também. Não tem nenhuma reta assíntota. O cosseno hiperbólico, nomeamos realmente essa razão de e elevado de x mais e elevado de menos de x aqui, dividindo por 2. Então, de novo, podemos esforçar o gráfico da função e elevado de x, essa função exponencial natural, dividindo por 2 aqui, e desenhamos y igual a 1 sobre 2 e elevado a menos de x, e elevado a menos de x significando que 1 sobre e elevado de x, então a base da função exponencial fica menor do que 1, a forma geral era assim. Ambos vão passar pelo esse ponto de interceptação, x igual a 0. Então, o valor daqui é 1 sobre 2. O cosseno hiperbólico de x, aqui temos o número 1. Vai ser dessa forma. Vai ser soma entre eles. Então, como que vocês podem ver pelo gráfico, essa função é simétrica em relação do eixo de y. Ou seja, se vocês colocam cosseno hiperbólico menos de x, vão ver que esse é igual ao cosseno hiperbólico de x. Essa função é uma função par. O domínio dessa função é todos os números reais, mas a imagem vai ser todos os números maior ou igual do número 1.
Então, o domínio vai ser todos os números reais, imagem vai ser o intervalo de 1 e infinito. Então, na mesma maneira que definimos as funções trigonométricas, nós podemos definir as funções hiperbólicas de tangente hiperbólica de x, cotangente hiperbólica de x e etc. Então, a tangente hiperbólica de x também fica definida como o seno hiperbólico de x dividido por cosseno hiperbólico de x. O gráfico dessa função vai ser dessa forma. Tem retas assíntotas horizontal. Seno igual a 1. Seno igual a menos 1. O gráfico é crescente. Vai ser desta forma. De novo, podemos ver que o domínio dessa função tem domínio igual a R, mas a imagem vai ser entre os intervalos de menos 1 aberto e 1. Então, podemos esboçar o gráfico das funções. Cossecante hiperbólico de x, que vai ser 1 sobre o seno hiperbólico de x. Definimos da mesma maneira. Lembrando o gráfico da função de seno, a função de seno era assim. Seno hiperbólico de x. Então, o cossecante, que vai ser a razão de 1 sobre seno hiperbólico, vai ser assim. Quando que ficamos próximo do número 0, porque estamos olhando para o quociente, os valores do cossecante hiperbólica ficam bem grande, positivo. E quando os valores de x ficam aumentando para infinito, os valores do seno hiperbólica também ficam grandes, então o quociente fica igual, vai ficar próximo do número 0. Então tem esse ramo aqui, na mesma maneira tem outro ramo aqui. Então, de novo, temos domínio. O domínio dessa função vai ser todos os números reais fora do número 0, que é o lugar que o seno hiperbólico fica igual a 0. A imagem também é a mesma coisa, fica igual a R menos 0. Tem uma reta assíntota horizontal, seja essa reta y igual a 0. Da mesma maneira, nós podemos definir o secante hiperbólico de x, que vai ser 1 sobre o cosseno hiperbólico de x. Lembrando o gráfico de cosseno hiperbólico de x, o cosseno hiperbólico de x era assim. Então, 1 sobre o cosseno hiperbólico de x, quando o valor dessa função é 1 sobre o cosseno também é igual a 1. E depois esses valores ficam crescendo e fica assim. Tem uma reta assíntota horizontal
y igual a 0. E também é uma função, obviamente, é uma função par. Obviamente, o cossecante hiperbólico é uma função impar. A função tangente hiperbólica é uma função impar. Da mesma maneira, nós podemos definir. Vou definir na mesma página. Então, eu posso definir o cotangente hiperbólico da função de x. Essa vez vai ser a razão de 1 sobre o tangente. 1 sobre o tangente hiperbólica. Então, lembramos o gráfico da função tangente hiperbólica. Temos o cotangente hiperbólica de x vai ser 1 sobre o tangente hiperbólica de x. De novo, lembramos o gráfico da função de tangente hiperbólica, queremos considerar o quociente. Isto vai implicar que quando que a tangente fica perto do número, fica perto do número 0, os valores ficam 0, então os valores do cotangente hiperbólica ficam grandes. Mas quando que a função hiperbólica, tangente hiperbólica, na medida que x está aumentando, os valores da tangente hiperbólica tendem a 1, então a razão deles também vai ficar próxima do número 1. Então, eu posso dizer que temos duas retas assíntotas horizontal de novo aqui, y igual a 1 e y igual a menos 1, mas o gráfico da função, dessa vez vai ser dessa forma. Essa é a cotangente hiperbólica de x. Domínio é a imagem que vocês podem ver. O domínio vai ser todos os números reais fora do número 0. A imagem... eu não determinei para o secante, tá bem? A imagem vai ser a união do intervalo de... Então, o domínio vai ser R menos número 0. E a imagem vai ser menos infinito até menos 1. União com 1 é infinito. Para o secante hiperbólica também temos essa propriedade que domínio vai ser todos os números reais. A imagem vai ser entre de 0 e número 1. É as retas assíntotas que vocês podem ver qual deles tem e qual não tem 0. Logo, temos essa propriedade e pela definição também, considerando como as razões das funções exponenciais, podemos também expressar essas funções. Então, pela dessas definições, nós podemos ver que temos algumas identidades entre as funções hiperbólicas que são bem parecidas das funções trigonométricas. Ainda as derivadas delas também é bem parecida das funções trigonométricas. Mas quais são as identidades hiperbólicas? Primeira identidade que é bem interessante é que o cosseno hiperbólico 2 de x menos o seno hiperbólico elevado a 2 de x fica igual a 1. Temos outra também. Dividindo essa equação por 1 sobre o cosseno hiperbólico de x vai dar 1
menos o tangente hiperbólico elevado a 2 de x fica igual ao secante hiperbólico elevado a 2 de x. Temos outra propriedade que vocês podem usar, podem demonstrar pela definição. O seno hiperbólico de x mais y vai ser igual ao seno hiperbólico de x e o cosseno hiperbólico de y mais o seno hiperbólico de y multiplicado por cosseno hiperbólico de x. O cosseno hiperbólico de x mais y vai ser o cosseno hiperbólico de x, o cosseno hiperbólico de y mais o seno hiperbólico de x, o seno hiperbólico de y. Então, vocês podem usar a definição, vocês podem ver essas igualdades. Elas são bem parecidas das funções trigonométricas e veremos que as derivadas também são bem parecidas das derivadas das funções trigonométricas. Mas, por exemplo, nós podemos demonstrar essa equação. Temos outras equações que eu posso escrever aqui, por exemplo, deixa eu escrever mais um. Tem várias, né? O cosseno hiperbólico de x mais o seno hiperbólico de x vai ser e elevado a x. É outras coisas. Então, vamos demonstrar, por exemplo, um deles. Só usando pela definição. O cosseno hiperbólico elevado a 2 de x menos o seno hiperbólico elevado a 2 de x fica igual a 1. Por quê? Só usamos pela definição e elevamos essas duas expressões por 2. Então, obtemos o número 4 elevado a 2x elevado a menos 2x mais 2 elevado mais 2 menos a mesma coisa menos 2 de x, eu deveria escrever embaixo. Vai ser elevado menos 2 de x mais 2. Então, reduzimos eles, vai ser 4 por 4, vai ser o número 1. Da mesma maneira, vocês só podem usar diretamente a definição dessas funções hiperbólicas e só obter essas equações. Para obter essa equação, só basta dividir os lados dessa equação por 1 sobre o cosseno hiperbólico elevado a 2 de x. Então, vocês vão obter diretamente essa equação. Da mesma maneira, nós podemos obter que o cotangente hiperbólico elevado a 2 de x menos 1 vai ser igual ao cossecante hiperbólico elevado a 2. Em vez de dividindo por 1 sobre o cosseno hiperbólico elevado a 2, podemos dividir por 1 sobre o seno hiperbólico elevado a 2. Então, vocês vão obter várias identidades, mas a relação entre elas, como as funções trigonométricas, ainda pode ser considerada mais. Por exemplo, os pontos do cosseno de θ. É o seno de θ. Quanto que θ era esse ângulo aqui? Nós já sabemos, nesse ponto, chamamos ponto P, a coordenada desse ponto.
quando que o raio desse círculo seja igual a 1, então pode ser dado pelo cosseno de θ, seno de θ. Isso. E também já sabemos que se quiser procurar a área restrita aqui nesse círculo, em termos do radiano de θ, já sabemos que essa área fica igual a θ sobre 2. Área. Só lembrando que a área desse círculo vai ser PR elevado a 2, que R é número 1. Então, a área desse vai ser um número X que queremos obter, isto é correspondente de radiano 2P, mas queremos olhar para o radiano de θ. Então, isto vai dar a área de X e vai ser igual a θ sobre 2. Então, todos os pontos sobre esse círculo ficam correspondentes do cosseno θ e seno de θ, que a área restrita aqui vai ser dado pelo θ dividindo por 2. Agora, se considerarmos uma função hiperbólica equilateral de x2 menos y elevado a 2 igual a 1, então já sabemos que x igual a y igual a menos dx são essas retas assíntocas para essa parte. Eu vou desenhar esse gráfico de essa hipérbole equilateral, considerando o ponto de origem, considerando qualquer ponto que fica aqui, sobre o ramo direito dessa hipérbole equilateral, esse ponto vai ser coordenado de um ponto que está dado pelo o cosseno hiperbólico de t, o seno hiperbólico de t. Então, se considerarmos o ponto de origem e conectamos a origem para esse ponto P e consideramos essa área aqui, usando as técnicas da integral, vai dar essa área também é T sobre 2. E todos os pontos sobre esse ramo da função hiperbólica está dado pelo, as coordenadas estão dado pelo cosseno hiperbólico de t e seno hiperbólico de t. Então, essa foi uma ideia para nomear essas funções como funções hiperbólicas, porque vão determinar os pontos sobre essa hipérbole equilateral, como que vocês podem ver aqui é número 1. Então, está mostrando que realmente o cosseno hiperbólico de t, que é correspondente dos números sobre o eixo de x, é sempre tem um valor maior ou igual a 1. Isso. Só existe uma relação entre as funções hiperbólicas, funções trigonométricas, é uma razão para nomear essas funções hiperbólicas. Essas funções têm várias aplicações. As aplicações, por exemplo, para considerar a taxa de velocidade de uma onda no mar.
vai ser dado pelas funções hiperbólicas, considerando o comprimento de uma onda, a massa do mar, ou quando que consideramos dois pontos fixos com altura fixa, por exemplo, quando que temos dois cabos do telefone. Então, quando que temos um fio pendurado pelos dois pontos fixos com a mesma altura de x, por exemplo, então, aqui, a equação de um fio pendurado vai ser dado pelo cosseno hiperbólico de x, que se chama catenário, assim, no latino, caterna, assim, se chama, realmente significa cadeia. Então, tem as fórmulas, tem muitas aplicações sobre essas funções, e também vocês podem ver, por exemplo, muitas das velocidades, ou, sim, decaimento radioativo, tem a forma das funções hiperbólicas e tem muitas aplicações na engenharia que vocês vão ver, depende da sua área, vocês vão ver na sua área, no seu estudo. Então, essas funções são funções bem importantes que vocês podem olhar. Tem propriedades diferentes, por exemplo, nós podemos agora ver como podemos derivar essas funções. Essas funções têm inversas, algumas delas são injetoras, mas alguns deles, por exemplo, o cosseno hiperbólico, que não é injetora, consideramos um ramo dela que seja injetora, consideramos a inversa delas, e veremos as derivadas dessas funções inversas. Mas, antes disso, deixa eu só escrever a equação dessa fio pendurado, que é uma catenária. Vai ser dada pela essa equação de y igual a c mais o cosseno hiperbólico de x sobre. Mas vamos ver a derivada dessas funções hiperbólicas. Então, a derivada dessas funções hiperbólicas, que nós podemos, de novo, usar a definição dessas funções e derivamos como a derivação das funções exponenciais. Então, facilmente, vocês podem verificar que todas essas igualdades valem. Então, derivadas. Então, a derivada da função do seno hiperbólico de x é cosseno hiperbólico de x. Derivada do cosseno hiperbólico de x é seno hiperbólico de x. Derivada de tangente hiperbólico de x é secante hiperbólico elevado a 2 de x. Derivada de cotangente hiperbólica de x vai ser menos do cossecante hiperbólica de elevado a 2 de x. Derivada de secante hiperbólica de x vai ser menos secante hiperbólica de x e tangente hiperbólica de x.
vai ser menos secante hiperbólica de x e tangente hiperbólica de x. É o cossecante hiperbólica de x vai ser menos de cossecante hiperbólica de x e cotangente hiperbólica de x. Então, vocês só podem usar a definição diretamente para obter essas derivadas. Temos as fórmulas para derivar essas funções. Podemos usar todos os métodos anteriores para derivar essas funções, por exemplo, regra de cadeia, todas as regras de derivada funcionam mesmo aqui. Por exemplo, vamos derivar da função de f de x igual a tangente hiperbólica de 1 mais e elevado a 2 de x. Agora temos composta de duas funções de fora e funções de dentro. Então, podemos usar a regra de cadeia para derivar a função f. Então, tangente hiperbólica de uma função, consideramos a derivada de tangente hiperbólica, que vai ser o secante hiperbólica elevado a 2. Considerando, avaliamos em função de dentro, multiplicamos por derivação da função de dentro, que vai ser 2e elevado a 2 de x. E agora, pelos gráficos das funções, essas funções fora da função de cosseno hiperbólica são funções injetoras. Também devemos considerar a função de secante, cossecante e cotangente. Eles também não são injetoras. A cotangente hiperbólica é injetora, mas secante é também secante, que também não é injetora. Então, vamos considerar a inversa dessas funções. Então, por exemplo, a função de y igual ao seno hiperbólico inverso de x. Lembramos a gráfica dessa função. Essa função é uma função injetora. Então, podemos considerar a inversa dela. A inversa dela vai ser uma função que x fica igual ao seno hiperbólico de y. Para obter a fórmula, nós podemos só simplesmente escrever a definição do seno hiperbólico de y, que vai ser e elevado a y menos e elevado a menos y dividido por 2. Então, só podemos tentar resolver isso. Podemos usar esses técnicos. Vou multiplicar 2 de x menos e elevado de y. Eu vou trazer para o outro lado. Menos 2 de x e elevado a y menos e elevado a menos de y fica igual a 0. Um método que nós sempre podemos fazer para obter outras inversas dessas funções é que podemos multiplicar os lados por e elevado de y. Então, obtemos menos 2 de x e elevado de y mais e elevado a 2y menos 1 vai ser igual a 1. E podemos resolver essa equação, considerando essa equação como uma equação de segundo grau. Ou seja, posso escrever que e elevado de y pode ser considerado como... Aqui eu vou considerar esse como P
letra P, A e C, eu vou considerar aqui o número menos P, que é 2dx, e mais ou menos o delta, então uma função do segundo grau, que vai ser b elevado a 2, 4x elevado a 2, menos 4 vezes AC, que vai ser mais 4, dividindo por 2 vezes por A. Simplificamos esse quociente por 2. O que vai faltar aqui vai ser e elevado a y igual a x mais o radical x elevado a 2 mais 1. Eu não vou escrever menos, porque se colocar x em menos o radical de x elevado a 2 mais 1, essa palavra vai ser uma palavra negativa. Não. Mas as funções exponenciais naturais sempre têm os valores positivos. Então, a única opção vai ser essa igualdade. Só posso considerar a função ln. Vou aplicar a função logaritmo natural aos lados dessa igualdade para obter o valor de y em termos do valor de x. Então, nesse caso específico, da função seno hiperbólica inversa, nós resolvemos essa equação dessa maneira. Eu posso dizer, então, y vai ser o ln de x mais o radical de x de 2 mais 1, mas esse é o seno hiperbólico inverso de x. Isto vale para todos os x dos números reais. Então, o x pode ser aqui nos todos os números reais. Analogamente, nós podemos demonstrar qual vai ser a fórmula do cosseno hiperbólico inverso. De novo, podemos usar o mesmo método de definição dessa função. Então, de novo, vai ser uma função em termos de ln. Realmente, quando que os cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, essas funções estão dadas pela uma combinação das funções exponenciais, então parecia que naturalmente a inversa delas também deveria ser dada pela inversa da função exponencial natural, ou seja, a função logarítmica natural. Então, realmente, naturalmente, esperamos que a inversa dessas funções sejam em termos das funções logarítmicas natural. Então, vai ser o x mais o radical x elevado a 2 menos 1. Mas, dessa vez, para a função de cosseno hiperbólica inversa, só lembramos esse fato que o cosseno hiperbólica teve uma forma de gráfico dessa função, era assim. Essa função não é injetora. Então, só consideramos esse ramo dessa função para considerar a inversa da função cosseno hiperbólica. Então, considerando a reta y igual x, para obter a inversa dessa função, o gráfico do inverso vai ser aqui é o número 1, aqui é o número 1, vai ser assim. Então, logo, porque o gráfico dessa função é assim, pela imagem da função cosseno hiperbólica, aqui consideramos x seja maior ou igual a 1. Se é o domínio da função cosseno hiperbólica inversa, que deveria ser igual à imagem da função de cosseno hiperbólica. Esse lado que eu esqueci também, esse foi o gráfico da função y igual ao seno hiperbólico de x, mas da mesma maneira nós podemos refletir essa função em torno da reta de y igual a x. Então, temos o gráfico da função
inversa do seno de hiperbólica, que então vai ser assim, e assim. O domínio é a imagem que já falamos, todos são todos os eixos. Da mesma maneira, podemos definir a função inversa de tangente hiperbólica inversa de x, e de novo vai ser em termos de ln. Vocês podem usar o mesmo método para obter essa fórmula. Só lembramos que, de novo, vamos lembrar o gráfico da função de tangente hiperbólica, que teve duas retas assíntotas horizontal, era assim. Esse foi tangente hiperbólica. Agora que queremos observar a reflexão deles em torno da reta y igual de x, vai obter duas retas assíntotas vertical para obter o inverso dessa função. Vai ser nessa forma. Então, esse tangente hiperbólica de x, vou expulsar o gráfico de tangente hiperbólica inversa. Aqui vai ter duas retas assíntotas vertical para x igual 1, x igual menos 1. Aqui era y igual 1, y igual menos 1. O gráfico, de novo, é crescente. Vai ter nesta forma. Então, pelo gráfico da função, pela propriedade dessa função tangente hiperbólica, que a imagem da tangente hiperbólica deveria ser o domínio da inversa dela, que então o domínio aqui vai ser o intervalo aberto de menos 1 e 1, a imagem vai ser todos os números reais. Esse. O método para mostrar outras funções hiperbólicas vão ser mesmo. Vocês podem da mesma maneira obter os gráficos, vocês podem obter as fórmulas correspondentes. Algumas vezes nós podemos outros métodos, em vez de usar diretamente a definição. Por exemplo, vocês podem usar as identidades hiperbólicas que já vimos na aula, por exemplo, para ver por que o seno hiperbólico inverso de x fica igual a y. Queremos obter porque temos essa igualdade que vai ser o ln de x mais o radical x2 mais 1. Em vez de usar a definição diretamente, nós podemos usar essa equação de seno hiperbólica. Eu vou escrever em y. Porque queremos saber. Nós temos essa propriedade, tá? Nós temos essa propriedade que, então, o seno hiperbólico de x, de y, vai ser igual a x. Mas seno hiperbólico de y mais o cosseno hiperbólico de y é igual a elevado de y. O seno hiperbólico de y é igual a x. O cosseno hiperbólico de y eu posso escrever como 1 mais o seno hiperbólico de y elevado a 2. Lembrando que aqui eu estou usando essa identidade hiperbólica de cosseno hiperbólico elevado a 2 de y menos o seno hiperbólico elevado a 2 de y vai ser igual a 1. Então, eu já usei essa igualdade para substituir o valor do cosseno hiperbólico de y por essa radical, como considerar só o radical com valores positivos, porque os valores do cosseno sempre é um valor positivo. Isto vai ser elevado a y. Agora, só substituímos em lugar do seno hiperbólico elevado a 2 de y o valor de x.
Isto vai dar x mais o radical 1 mais x elevado a 2. Agora, consideramos a função logarítmica natural aos lados das igualdades, vai dar a mesma fórmula para y. Então, vai dar y igual ao ln do x mais o radical 1 mais x elevado a 2. Então, às vezes, em vez de usar diretamente a definição, vocês podem usar identidades hiperbólicas entre eles para obter os mesmos resultados. Então, como exercício, vocês podem obter outras fórmulas das funções hiperbólicas inversas e também podemos falar sobre as derivadas dessas funções hiperbólicas inversas. Só consideramos sempre que temos uma restrição sobre o domínio, sobre a imagem dessas funções. Então, derivadas das funções inversas hiperbólicas, ou das funções hiperbólicas inversas. Da mesma maneira, vocês podem usar a derivada dessas funções. Por exemplo, vocês podem usar diretamente a definição das funções hiperbólicas inversas. Por exemplo, y igual ao seno hiperbólico inverso de x. Vamos olhar como podemos procurar y'. O seno hiperbólico inverso de x, vocês podem dizer, essa é a fórmula da função, era ln de x mais o radical de x2 mais 1. Diretamente, vocês podem usar a definição escrevendo pela derivada das funções logarítmicas. Temos derivada da função dentro do logaritmo, que vai ser 1 mais x sobre o radical de x elevado a 2 mais 1, dividindo por função dentro, que vai ser x mais o radical de x2 mais 1. Então, simplificamos esse algebricamente, vai dar o radical x2 mais 1 mais x, dividindo por mesmo valor, embaixo, multiplicado por o radical x2 mais 1. Então, simplificamos algebricamente essas duas. Então, y' vai ser 1 sobre o radical x2 mais 1. Ou, a segunda maneira que vocês podem usar, se lembrarmos a relação entre a derivada da função inversa com a função f mesmo. Vocês lembram? Quando que tivemos a inversa de uma função e queremos obter a derivada da inversa de uma função no ponto de x, isto era igual a 1 sobre a derivada de função evaluada na f inverso de x. Ou seja, esse era y. Então, vocês podem usar diretamente nessa equação. Então, eu posso dizer que o seno hiperbólico inverso derivada dessa função no ponto de x fica igual a 1 sobre a derivada da função hiperbólica, seno hiperbólico, que era cosseno hiperbólico, evaluado em y. Agora eu vou usar as identidades hiperbólicas. O cosseno hiperbólica pode ser escrita como o radical de 1 mais o seno hiperbólico elevado a 2 de x, de y. Pela essa identidade que só consideramos o valor positivo aqui,
Pela desigualdade, eu posso reescrever isto como... Vou substituir em lugar do seno hiperbólico de y o valor de x. Então, essa função vai ser igual a 1 sobre o radical 1 mais x elevado a 2. Então, a resposta de ambos métodos aqui e aqui vai ser mesmo. Então, vocês podem usar esse método usando diretamente a definição da função seno hiperbólica inversa, ou, em vez de calcular ou lembrar realmente a fórmula do seno hiperbólico inverso, vocês podem usar essa fórmula só lembrando a derivada da função de seno hiperbólica, só usando as identidades hiperbólicas, as funções hiperbólicas. Então, esse vai ser um método que vocês podem usar. Eu não vou escrever. Dentro do livro existe uma tabela que está escrita todas as derivações das funções hiperbólicas inversas. Vocês podem olhar, tentar demonstrar tudo. Se tiver perguntas, vocês podem me perguntar. Mas para encerrar a aula, só vou dar um exemplo. De novo, todos os métodos de derivação podem ser aplicados para as funções hiperbólicas inversas também. Vocês podem usar a regra de cadeia, outras regras. Por exemplo, pode ser, vamos fazer um último exemplo, como f de x seja a função do seno hiperbólico inverso de tangente de x. Agora vamos ver qual vai ser a derivada dessa função. Lembramos a derivada da função do seno hiperbólica inversa. Então, temos regra de cadeia de novo aqui. Temos uma função de fora e uma função de dentro. Então, vou usar derivada de função seno hiperbólica inversa era 1 sobre o radical 1 mais x elevado a 2, que em lugar de x deveria avaliar a função de tangente de x elevado a 2, multiplicada por derivada das funções tangente. Derivada da função tangente, o secante elevado a 2 de x. Agora vamos simplificar. 1 mais tangente elevado a 2 de x era o secante elevado a 2 de x. Então, temos 1 sobre o radical secante elevado a 2 de x multiplicado por secante elevado a 2 de x. Simplificamos algebricamente, podemos dizer que isto vai ser igual ao secante de x. Então, vocês podem usar os mesmos métodos, por exemplo, regra de cadeia, derivação implícita, todos para as funções hiperbólicas inversas também. Tem exercícios para fazer. Eu vou sugerir uma lista de exercícios para vocês. Da seção 3.11, vocês podem fazer exercícios número 3, número 5, 10, 16, 19, 21, 23. 23 é sobre o limite. Então, vocês ou podem usar a definição dessas funções, mas também eu vou sugerir para vocês se lembrar, o gráfico dessas funções vão ajudar muito para avaliar os limites dessas funções no infinito.
32, 36. Alguns deles para 55, 54, 55. Cinquenta e 56 e 57. São esses 2 pontos.